Fala aí, crianças e crianças, tudo belezinha? Tudo firmezinha, meu povo, minha pova? Seguinte, vai rolar aqui um mini projeto meu aí, que é uma sequência de vídeos no qual eu reajo neles, é os reacts, com a temática da Roma Antiga, complementando aqueles gameplays que eu fazia, que eu fiz e farei ainda, de César 2, César 3. Achei interessante buscar alguns canais que falava como os romanos viviam. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler aqui. Senão aí vocês não assistem. Então faz o seguinte, já mete o dedo no like aí, inscrição. E, ó, não só no meu canal, hein? Vou deixar o link dos canais aí que eu tô fazendo react. Vai lá, visita, dá uma força, faz aquele engajamento bacana que só vocês sabem fazer. Demorou? É nóis, povo! Falamos bastante de banheiros. Falamos bastante de banheiros. Aí, nós temos que falar do quê? Nós temos que falar de como eram feitas as residências. Né? As residências aí romanas. As construções romanas em geral. Nós temos aí as ínsulas. Lembra que eu falei para vocês lá que começa lá no César 2? One hut, que é uma tenda, two huts, three huts, duas, três tendas. E aí vai, né? Communal hut, aí começa as ínsulas. Então nós temos aí como eram feitas as ínsulas. As ínsulas são grandes edifícios. Grandes edifícios ah, ah, de moradia. É isso. É isso. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Esse é o site Caios Brasil. Já larga aquele like ali, beleza? E vamos que vamos ver aí. Quando pensamos na Roma antiga, é pouco provável que pensemos na imagem de um condomínio residencial. Acontece que era exatamente assim que vivia a grande maioria das 1 milhão de pessoas que a capital da Europa abrigou em seu auge. Segundo registros romanos, no século IV, havia até 46 mil ínsulas. O nome quer dizer ilha, e era usado para denominar os quarteirões, que são como ilhas entre as ruas. Esses edifícios de apartamentos ganharam esse nome porque geralmente ocupavam o quarteirão inteiro. Exceto pelos mais ricos, todo mundo morava num desse. Marco Licínio Crasso. Opa, pera aí, não sei se pegou a minha voz aqui, né? Mas de novo. ah, Nós temos aí as ínsulas feitas de tijolo de barro, né? Tijolão baiano, aqui no Brasil conhecido. Concreto e madeira. É basicamente isso. O que mudou hoje é que a gente tem as armações de ferro ou de aço, né? Para fazer as vigas. Mas, enfim, não acho, e até onde eu sei zero de engenharia. Mas até agora, né, pelo menos os materiais são basicamente esses aí. Bora lá. Pelos mais ricos, todo mundo morava num desse. Marco Licínio Crasso, aliás, Todo mundo morava nessas ínsulas, menos os mais ricos. E onde os mais ricos moravam? Acalmem-se. e financiador de Júlio César, era o homem mais rico de Roma e devia boa parte de sua riqueza à sua especulação imobiliária. Marco Licínio Crasso. Esse nome é bem conhecido na história, tá? Ele deu origem ao termo erro crasso. Erro crasso é aquele erro que não dá para cometer, porque ele é um erro muito bárbaro, é um erro assim, erro muito feio. É você saber o que é certo e mesmo assim fazer o errado. Dá-se a esse nome aí do erro crasso, porque o crasso, ele, na hora de invadir, fazer uma incursão, ele, em vez de mandar um batedor para analisar o campo adversário, o campo inimigo, ele simplesmente decidiu ir com as suas tropas sem reconhecimento no que havia na frente. Conclusão, perdeu a guerra. Então esse é o erro crasso, né? Erro crasso é aquele erro tão estúpido
que até mesmo um ignorante não fazia. Então o erro crasso é aquele erro. Quanto maior o conhecimento de uma pessoa sobre um assunto, menor a probabilidade de erro. E se essa pessoa errar na área que ela tem expertise, por intenção, isso é um erro crasso. Então, sei lá, um erro crasso. Um professor de matemática chega lá e ensinar um aluno 1 mais 1 igual a 5. Isso é um erro crasso. Beleza? Vamos continuar. Imobiliária, com as múltiplas ínsulas que alugava. Cícero afirmou que, quando os prédios caíam pela economia que Crasso fazia na construção, ele ficava feliz, pois poderia cobrar um aluguel maior com as novas que construiria no lugar. Alô, alô, Brasil. Porra, mesma coisa hoje em dia, né? O cara é dono de um prédio, cai, pô, beleza, o seguro vai pagar. Oh, mas as pessoas que morreram, dane-se. Morreu antes elas do que eu. É isso. E aí você vê a torpeza dos ricos, né? Não, morreu. Puxa vida, né? Enterra que tá tudo bem. Todos nós vamos morrer um dia. E dane-se as vidas dos outros, contanto que eu lucre. Nada de novo aí debaixo do sol. Crasso também tinha um serviço de bombeiros para atender às ínsulas, e por um preço. Uma ínsula podia ter até 9 andares ou mais, às vezes expandidos ilegalmente, com os últimos podendo ser extensões de madeira. Esses 9 andares ou mais aí é questionável, tá? Até tinha, mas assim, os edis, olha só, hein? Os edis, que eram os fiscais, na teoria, quando não eram subornados, eles não deixavam passar isso exatamente porque caíam os edifícios. E quando não caía, dava problema como incêndio. Né? E aí é o seguinte, mas pô, qual o problema aí e tal, né? Vai ficar agora chorando a morte de alguém? Tá, vamos lá. Pense em você como um político, ok? Político da época ali, um prefeito de Roma, prefeito de um setor de Roma ali, um edil, tá. Você é responsável por manter e zelar aquela área. Se um lugar desse pega fogo, e aí nós estamos falando de ínsulas no plural, se um lugar desse pega fogo, imagina o fogo como é que alastra em todas as outras ínsulas. E aí fogo em Roma. Olha que ideia, né? Quando alastra o fogo numa cidade, com poucos recursos para combater o incêndio, cara, você destrói a economia da mesma cidade. Então eles tinham horror a incêndio, porque era difícil combater. E aí você pega, sei lá, 5, 6, 7 andares de uma ínsula, como é que você vai levar água até lá em cima? Não leva, cara, não leva. E aí caía tudo, nossa, dava chabu, dava problema. Então, apesar de ter esse suborno, apesar de alguns fazerem vistas grossas, as autoridades não deixavam subir até o céu, não. Porque eles sabiam que o custo era muito alto. E até porque, né, tinha algumas famílias ali dos coletores de impostos, também dos fiscais que moravam nessas ínsulas. E eles não era muito afeito que a própria residência deles estivesse em risco. Demorou? Vamos lá. Que facilmente pegavam fogo. Eram sempre prédios largos, ocupando todo o quarteirão. Para os romanos, quanto mais alto, pior. Não havia elevador, nem geralmente água ou esgoto nos últimos andares. Assim, conforme se chegava mais perto do solo, os apartamentos aumentavam de tamanho, conforto e preço. Em alguns lugares, porém, as ínsulas inteiras podiam ter condições razoáveis. Na ínsula de Herculano, o esgoto era instalado até o último andar. No andar mais baixo, o esgoto era instalado até o último andar. Então, mesmo nessas condições, os caras tinham noção de que precisava ter esgoto. Não importa se você era pobre ou se você era rico. E isso é uma coisa que a gente tem que notar e louvar nos romanos. Fim de papo. As condições eram muito mais confortáveis. Nem sempre esse luxo era reservado à classe média alta. No solo, geralmente havia negócios diversos. A cozinha doméstica era um luxo raríssimo, e um enorme risco numa ínsula. Assim, algumas características desses aposentos. Duas coisas.
Primeiro, cozinhas. Realmente, não era todo lugar que tinha cozinha, não. Tanto é que os romanos preferiam comer fora. Então esse negócio de fast food não é de hoje, não. É os restaurantes, né? Os lugares tinha comida ali pro pessoal. Então as pessoas comiam muito fora, muito mais fora de casa que dentro. Quem mais que tinha essa ideia de fazer o alimento em casa, preparar tudo? Pessoas ricas. Pessoas ricas. Pobre não tinha esse lazer, não tinha esse luxo de cozinhar para si mesmos. Beleza? Então esse é o número um. Número 2, o que nós estamos vendo aí, Brasil? O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um local com pintura. Aí, mais um grafite, mais uma ideia de que os romanos não gostavam só da estética dentro dos lugares, né? Dos lugares fechados, como um banheiro, como dentro das próprias residências, das casas, como também fora. Então os romanos, onde tinha espaço, eles estavam pintando. E, de novo, aí, ó, colorido. Colorido. Isso está parecendo uma coisa mais bizantina, ou já mais no fim do Império Romano aí. Mas essa tradição continuou mesmo depois da queda romana. Firmeza? Vamos continuar. Que se tornavam cada vez menores nos andares mais altos, provavelmente revelam o valor cobrado de cada um, com os andares mais baixos mais caros e os mais altos, mais baratos. Esta hipótese é reforçada pela dificuldade de se alcançar os andares mais altos, através de escadas, e o período constante de incêndios e desabamentos. Não existiam elevadores, né, meus amores? Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar na divulgação. Podem me recomendar novos temas também. Lerei todas as mensagens. Abraços e até a próxima. Pois bem, os romanos eles usavam madeira, tijolos e concreto, no geral. Existiam até as casas só de madeiras, mas a ideia de alvenaria, né? Masonry, que é a alvenaria, construção com tijolos, isso já era frequente na Roma, tá? No Império Romano. Eles tinham bastante disso. E eles já tinham noção também do porquê também não colocar prédios muito altos, porque o próprio peso, né, dos tijolos não ia ser suportado. Então, no máximo, 4, 5 andares, as ínsulas maiores. Eles evitavam ínsulas muito pequenas, muito altas, perdão. Além do que, nós temos que lembrar que nós não temos energia elétrica no Império Romano. O que nos faz pensar que o sistema de iluminação era como? Velas, lamparinas, tochas. E nem preciso dizer o quão perigoso o fogo é para madeira, né não? Né não? Então, pois bem, a gente tem que lembrar disso também. Então, por isso que eles não gostavam muito de colocar madeiras nas construções. Firmeza? Vamos continuar aqui.